Oiê! Começando mais uma live. Já tô com a pele feita. Por quê? Porque uma das perguntas que me espantou lá nas caixinhas de perguntas é que ninguém pediu de base. Então, fico feliz, mas preocupada. Se isso realmente é algo que vocês não têm dúvida, ou se eu conseguir sanar essas dúvidas nos videozinhos que eu posto por aqui. Mas fica aí, né, a dica, se você tem dificuldade na base, fica de olho nas próximas caixinhas. Eu vou disponibilizar durante a semana e sempre numa live eu venho respondendo pra vocês. Vou começar a live de hoje. Opa, tá caindo aqui. Dando um certo puxãozinho de orelha. Deixa eu só ajeitar aqui. Estão me ouvindo bem? Por que um puxão de orelha? Porque eu tô postando bastante coisa aqui no Instagram, no Facebook, na página do Facebook. Tô postando no YouTube. Agora eu tenho um canal no YouTube, onde eu posto sobre maquiagem, beleza, vaidade, autoconfiança, imagem pessoal. Em nenhum momento desses meus vídeos eu estou querendo ferir alguém, ou especificamente alguma pessoa, ou atingir alguém com o que eu falo. Eu vou me posicionar hoje, vou aproveitar essa live para me posicionar, porque assim, o que eu falo é da minha profissão, é do meu trabalho. Eu sou maquiadora. E usando o meu conhecimento, usando as minhas informações e usando o que eu amo fazer como uma forma de empoderar pessoas. Veja bem, se eu fosse uma psicóloga, eu transformaria essa ação de forma diferente. Se eu fosse uma pastora, eu transformaria essa informação de forma diferente. O que eu sou é maquiadora. Então, o que eu vou ensinar é maquiagem. E maquiagem para o bem-estar de vocês. Em nenhum momento eu tô dizendo que só maquiada é que você terá sucesso na vida. Pelo contrário, sou uma pessoa que não se maquia todos os dias. Por quê? Tem dias que eu não tô afim, tem dias que eu não tenho tempo, tem dias que eu priorizo o meu tempo disponível para outras coisas e assim por diante. Então, entenda que eu não estou obrigando ninguém a fazer maquiagem. Eu estou convidando você a descobrir esse mundo que eu amo, tá bom? Então, um leve desabafozinho aqui, mas vale a informação, depois vai ficar salva para quem tá vendo e realmente não é o que você entende ou o que você gosta, tudo bem, né? Agora, para quem tá aqui e realmente gosta de maquiagem e que quer curtir maquiagem, quer praticar maquiagem ou simplesmente gosta de ver, seja muito bem-vindo. Bora? Bora responder então? A live de hoje é perguntas e respostas. Não quer dizer que você que está aqui não possa perguntar, mas eu me organizei para responder as perguntinhas das caixinhas de perguntas, tá? Mas quem tá aqui, sinta-se completamente à vontade e convidado a me usar. Faça suas perguntas. E também fique de olho durante a semana nos meus stories. Eu sempre coloco caixinhas de perguntas e vou ter o maior prazer em ajudar vocês a entender esse mundo fantástico, maravilhoso que eu amo da maquiagem. Bora lá? Transformar sua vida com maquiagem, transformar com amor, com carinho, com afeto, sem achar que ela é muito mais do que qualquer outra coisa. Ela é simplesmente um acessório que está aí disponível para você aprender comigo a usá-la. Então, a primeira pergunta, como eu falei, não foi de base, tá? Que me espantou, porque muita gente vem fazer a consultoria aqui no meu salão, presencial comigo, e normalmente o maior erro na necessaire, e olha que eu vou falar aí uns 90% é de base. Base errada, base o subtom diferente do que é o dela, e mesmo assim não apareceu essa pergunta na caixinha. Mas eu vou lembrar de novo que no meu YouTube tem um vídeo só sobre bases, e quem tiver essa dúvida, fique à vontade, tá bom? Ir lá, e se ficar ainda alguma dúvida, pode me chamar que eu respondo na próxima live. Mas surgiu uma pergunta muito interessante sobre contorno e correção. Eu amei essa pergunta. E o que foi a pergunta? Primeiro,
Correção. Paty, qual a diferença entre os corretivos e qual corretivo melhor para que eu possa investir agora nesse momento que eu estou começando a trabalhar com maquiagem? É uma pessoa que está começando a aprender automaquiagem para futuramente virar profissional de maquiagem. Então, a pergunta foi: quais os tipos diferentes de corretivo? Então, existe o corretivo líquido, né? Que normalmente ele vem assim, esse meu já tá quase no finalzinho, mas ele é mais fininho, tá? E ele tem a questão da elasticidade e uma menor cobertura, tá? Esse é da Mary Kay, mas existem em várias marcas. E normalmente ele vem numa embalagem assim, com o aplicador. Existe também o corretivo em creme. Esse daqui é o Camuflagem, da Ana Paula Marçal, tá? Existem várias marcas. E ele tem uma cobertura muito grande, ele cobre muito bem, tá? Mas na contrapartida ele tem já uma camada mais densa, mais grossa. Ambos esses daqui, eles são com um pouquinho dessa sensação mais elástica, eles não são de efeito mate, eles não são matificantes, eles são mais elásticos, mais úmidos, né? Até um pouco, até mais oleosinho. É bom porque marca menos as linhas de expressão, mas não quer dizer que você não precise selar com o pó. É sempre importante selar com o pó o seu corretivo, independente de ser o corretivo líquido ou em pasta, aqui no caso o Camuflagem, tá bom? Então, é importante. Qual é o meu preferido para você investir agora nesse momento? Se você quer uma cobertura leve, onde você vai cobrir só umas espinhazinhas, um pouquinho do tom da olheira, o líquido. Agora, se você tem melasmas, se você tem uma necessidade de cobertura de cor maior, então manchas, arroxadas, a olheira mais forte, mais profunda, o Camuflagem, tá? Então, essa é a diferença, mais suave e maior cobertura. E sempre importante selar após, tá? A outra pergunta da mesma cliente foi sobre corretivo de contorno, tá? Mas a pergunta foi: eu faço contorno com corretivo líquido? Dá para fazer com o corretivo Camuflagem também, que, como eu falei, ele tem essa elasticidade, então ele esfuma fácil e bacana. Ou eu faço com pó, tá? Qual é a diferença entre esses tipos de contorno? Então, por exemplo, se eu fizer o contorno com o líquido, eu vou precisar de uma esponjinha, vou colocar menos quantidade e vou fazendo o trabalho de esfumar até ele dar essa uniformidade do tom, sem ficar uma marcação entre a base. Então, ele está nesse local, ele tá subindo aqui na têmpora, mas ele não está dando essa divisão entre as cores, tá? Então, corretivo líquido, esponja. Corretivo Camuflagem, que já é em pastinha, esse eu sempre indico usar um pincel kabuki, mais firminho, específico para contorno. Por quê? Diferente do líquido, que eu vou dar batidinhas até ele diluir, e sempre aplicar um lado e depois o outro, eu vou aplicar o Camuflagem, que é mais denso, com o pincel. Por quê? Porque eu vou ter que arrastar. Eu vou ter que ir trabalhando esse produto para que ele possa dar o mesmo efeito. Aqui, eu usei o cremoso, tá? O Camuflagem, no tom mais escurinho, que é a minha base, e usei esse pincel, tá? Então, desse lado é o cremoso. Eu prefiro, acho mais fácil de trabalhar do que o líquido nesse momento, pro contorno. Agora, o que eu prefiro e acho muito mais prático, principalmente para você que tá começando automaquiagem, é usar contorno em pó, tá? Que foi o que eu usei desse lado. Primeiro, pode ver que aqui ele ficou mais suave a marcação do contorno, mas também ele fica mais marcado. Eu vou precisar trabalhar ele muito mais para que ele fique perfeito. E o em creme, eu igualmente vou precisar selar com pó. Lembra que eu falei antes?
tudo que é cremoso, para que tenha durabilidade, eu vou precisar selar. Então, independente de passar o creme, eu vou ter que passar o em pó depois. Gente, desculpa, só meu ringue tá quenco, tá caindo. Aí, acho que agora deu certo. E do lado de cá, eu fiz com o pó, tá? Direto. Apliquei a base. Antes de aplicar o pó no meu rosto todo, eu já vim com o contorno, já fiz aquele movimento em C, vindo daqui, subindo na região das têmporas e sumindo pra dentro do meu cabelo, tá? Então, eu tenho um vídeo no IGTV ensinando exatamente a fazer esse contorno. E o que que acontece? Eu usei o pincel, fiz a aplicação, a minha pele ainda estava levemente úmida, isso favorece a intensidade da cor. Então, eu consigo ter uma intensidade maior do contorno, dando menos trabalho. Mas, eu vou precisar selar todas as outras regiões que eu passei a base e não passei o blush. Mas aonde eu já passei o blush em pó, eu não preciso passar o pozinho facial. Então, eu vou pegar com a esponjinha, vou tirar o excesso e vou vir depositando, tá? Isso no ladinho do contorno em pó. Desta forma. E eu deixo esse excessinho de pó ali por um tempo para ele absorver essa umidade. Agora, aqui do lado que eu fiz tudo em creme, eu vou precisar de novo vir com o pó, tá? Então, eu vou escolher um tomzinho mais ou menos como o tom que eu usei do outro lado, tá? Vou ter que vir igualmente com o meu pincel e vou aplicar esse contorno, selando o contorno em creme. Então, eu vou ter um trabalho dobrado. E qual é a vantagem nisso? Durabilidade. Cremoso com o pó por cima dá muito mais durabilidade do que se eu fizer desta forma, base e só com o blush por cima. Mas por que que eu prefiro desse jeito? Porque meu tempo para me maquiar durante o dia é pequeno. Então, eu faço muito mais rápido assim, pro meu dia a dia, e assim é quando eu preciso de longas horas maquiada, né, que eu vou fotografar e tudo mais. Então, eu aplico o contorno líquido ou cremoso e depois eu ainda venho com o pozinho de blush ou de contorno por cima, tá? Essa foi a pergunta da minha cliente lá na caixinha de pergunta. Agora, o que eu vou explicar pra vocês? Contorno é contorno, blush é blush. São duas coisas diferentes. Então, se eu apliquei contorno, ainda assim eu preciso fazer a aplicação de blush, tá? A diferença é que o contorno vai afinar a minha silhueta, vai dar esse efeito de luz e sombra no meu rosto, vai diminuir minha testa, né, que eu passei aqui na testa também, mas eu preciso corar, dar essa sensação de saudável, né, de luminosidade, e para isso eu vou aplicar o blush, tá? Então, cada tipo de rosto tem um local certo para aplicar o contorno e para aplicar o blush. O meu rosto é oval, então eu vou aplicar bem fácil, dando aquele sorrisinho na bochechinha e entrando no contorno, eu aplico o blush. Deixo ele ali, igual tá o pó em excesso aqui, tá? Outro lado. E aí, esse processo é sempre igual, tá? Veja a diferença onde eu tenho o contorno só em pó, como o blush fica bem mais marcado. E do lado que eu tenho o contorno creme mais pó, como ele fica mais suave. Isso tudo é uma composição que vai acontecer na textura dos produtos, tá? Então, esses efeitos ficam diferentes, tá? Sem pegar mais produto, vou limpar o meu pincelzinho numa toalhinha. Vou vir primeiro do lado cremoso e vou esfumar. O que é esfumar? Além de dar fixação, espalhar de forma uniforme também, né? Eu vou quebrar os cristais do blush, né? Dando mais luminosidade. Olha como o efeito automaticamente já fica mais suave. Na contrapartida do outro lado,
creme com pó, então eu venho fazendo a mesma coisa. Vou tirar o excesso já do blush e um pouquinho do pó que eu deixei. Mas, de qualquer maneira, ele dá luminosidade, mas ele fica sempre mais intenso. De propósito, pelo fato de eu estar passando pó de cor por cima de uma base líquida direto, tá? Então, ó, ele vai dar mais intensidade já de praxe. E como eu deixei os pozinhos na olheira e aqui no maxilar o pó facial, agora eu preciso tirar esse excesso com um pincel limpo. Joia? Entenderam? Então, essa foi a pergunta da minha cliente. Próxima perguntinha foi sobre iluminador. Na live passada, eu entrevistei a Gabi, é uma aluna minha da plataforma, do método Maquiar Passo a Passo, e ela tinha muita dúvida em relação à maquiagem. Sempre comprava muito produto na esperança de que o produto fosse o problema, e na verdade não era. Era o entendimento do formato do rosto dela e o local certo dos produtos para o rosto dela. Então, muita gente aplica o iluminador aqui em cima, ó. Aqui, tá? Tem problema aplicar ali? Não tem. Mas eu sugiro que você suba sempre um pouquinho em direção à sobrancelha. Pode passar no alto da sobrancelha e acima da sobrancelha. Pra quê? Pra ele ficar essa luminosidade quando você virar o rosto. Não só de frente, né? Ele vai, quando você mover o seu rosto pro lado, vai ter esse efeito de luz. E aí vem a pergunta da caixinha. Paty, mas às vezes eu vejo você e a sua aluna falou que passa o blush aqui no comecinho. Tá errado? Não está. Tá certíssimo. Mas ele vai se adaptar a formatos de rostos que são alongados. Rostos que são mais alongados vão sempre usar iluminador curtinho, aqui nessa região, para que seja visível de frente, tá? E manter esse efeito de alongamento. Preciso passar iluminador no centro da testa? Foi outra pergunta. Não, você não é obrigado a passar o iluminador no centro da testa. Até porque tem muita gente que fala que dá a sensação de oleosidade. Só que o que vai acontecer? Depende do local que você aplica esse iluminador. Não é aqui que se aplica o iluminador. É entre as sobrancelhas, neste ponto. Afastando os olhos e a sobrancelha um pouco, para quem tem juntinho, então dando aquela sensação de que o olho é maior, tá? E é sempre importante aplicar pouca quantidade e não em excesso, para que você não tenha esse efeito over e dá a sensação de oleosidade e não de luminosidade. Outro lugar que me pediram também é do arco do cupido. Eu vou fazer o errado para vocês verem agora. Marcar o arco do cupido não é o biquinho dos lábios e não isso aqui, ó. Gente, olha a sensação de buço suado, de buço molhado, né? Olha, não é isso. Não é ali que a gente aplica o iluminador, tá? Então, vou tirar aqui, vou passar um pouquinho da minha base pra gente tirar e aí sim eu vou aplicar no local certo. Então, isso é errado. Vou aplicar a base. Imediatamente que eu aplico a base úmida, ela dá a sensação de ser mais clara que o meu tom natural. Daqui a pouquinho ela seca e ela fica na cor certinha, igual ao restante do rosto. Então, eu vou esperar secar. Como eu não quero muita intensidade nesse iluminador, eu vou aplicar o pozinho de novo. Vou esperar secar. Vou aplicar o pozinho de novo. Obrigatoriamente, vou deixar o pozinho agir nessa região, tirando, então, essa umidade. Espero uns minutinhos, tiro com o pincel e depois eu vou aplicar o iluminador no local
certo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, pode perguntar, eu vou respondendo. A próxima perguntinha do iluminador também foi sobre iluminar aqui, ó, o ossinho, né? A saboneteira, eu acho super bonito. Apesar de eu ser mais baixinha e mais rechonchudinha, né? Não aparece tanto, mas eu acho muito bonito. E uma forma de você valorizar isso é aplicando o iluminador, tá? Ó. Olha como ele já dá. Quando eu me movimento, então ele vai dar a sensação de maior visibilidade. Você vai aplicar bem em cima do ossinho. E aí ele valoriza ainda mais. Fica muito bonito quando você usa um vestido ou uma blusa, tomara que caia. Então dá essa sensação de, né, de luz nessa região. Assim como também no centro do seio. Se você vai usar um decote, você pode passar o iluminador no centro do seio, fica muito bonito. Vamos tirar o pozinho, então, aqui do buço. E agora eu vou aplicar o iluminador no local certo. Então, eu vou pegar com o pincelzinho, vou tirar o excesso e vou aplicar só no lábio, no contorno do biquinho do meu lábio. Olha a diferença, né? Do que a gente fez antes e do que a gente fez agora. A outra pergunta da caixinha de perguntas foi sobre rímel. E aí, ouviram eu falar nos stories sobre a máscara de cílios Intensity. Esse aqui que é a máscara super alongadora e de volume da Mary Kay, que ela é muito boa. Mas ouviram eu falar que ela tem o pincel maior. E eu vou provar pra vocês. Então, o pincel dela, ele é bem grande, ó. Tá vendo? Então, para quem tem dificuldade de enxergar, né, que já tem uma deficiência, né, difícil ali de chegar no espelho e saber exatamente onde tá os teus cílios, então, essa máscara de cílios, ela fica um pouco mais difícil de você usar. Não quer dizer que não seja impossível você treinar essa prática e fazer uso dela, mas é um pouco mais difícil, tá? Agora, esse daqui, que é a prova d'água da Mary Kay, olha a diferença. Olha que pequenininho. E isso não vale só pra Mary Kay, né? Eu tô usando a Mary Kay porque como eu sou uma representante, né? Como eu sou uma consultora de beleza Mary Kay, eu acabo usando ela como exemplo. Mas existem várias marcas que dentro da mesma linha, então Boticário, quem disse Berenice, Maria Margarida, Ana Paula Marçal, existem os pincéis diferentes, não só o produto. Então, quando você for comprar um pincel, uma máscara de cílios, não se preocupe tanto só se é a prova d'água, se não é, se é alongadora ou é de volume. Esses detalhes são importantes, sim, mas eu peço para que você se preocupe mais com o tamanho do pincel, com a dimensão do pincel, do que necessariamente com o efeito. Por quê? O produto em si nem sempre é diferente, às vezes é até o mesmo. O que vai dar efeito é o pincel, tá? Então, ele é que vai dar o efeito nos seus cílios. Então, eu vou passar essa prova d'água. Eu vou passar um pouquinho aqui. Então, ele não dá alongamento, ele pigmenta os pelinhos e dá um efeito mais leve nos meus cílios, tá? Agora, eu vou usar do outro lado, esse que não é a prova d'água, mas ele tem as cerdas maiores. Vejam a diferença já logo nas primeiras pinceladas. E aí, a perguntinha também, uma das outras perguntinhas da caixinha. Como aplicar a máscara de cílios para não borrar na pálpebra? Então, você vai parar de pé na frente do espelho, vai erguer o seu queixo e vai baixar o seu olhar, tá? Sem fechar. Pega lá na raiz dos seus cílios e chacoalha para os lados, ó. Você vai dar uma chacoalhadinha para cada lado. Ó a diferença. 2 passadinhas em cada um, né? Então, não é somente o produto.
o pincel vai fazer muita diferença. E aí você precisa entender o que você tem facilidade em se adaptar e o que você tem de interesse no seu visual. Ontem nos stories eu apliquei essa nos meus cílios e eu não tinha só um blushzinho que eu apliquei na minha pálpebra e apliquei a máscara de cílios. Já estava uma maquiagem lindíssima para eu passar meu dia, para eu fazer um vídeo, para eu fazer um Reels, para eu vir aqui conversar com vocês e me sentir bem, me sentir à vontade, me sentir bonita, né? Então, a máscara de cílios é um complemento importante para você ter na sua necessaire. Para você que não sabe trabalhar com sombras, esfumar sombras, invista numa boa máscara de cílios e uma máscara de cílios que você consiga se adaptar e usar, tá? Eu gosto bastante dessa, mas às vezes eu uso a prova d'água. Então, quando eu vou na praia, ou quando eu vou na piscina, ou quando eu vou num lugar que eu sei que eu vou transpirar um pouco mais, eu uso a prova d'água, tá bom? Mas cada uma com o seu efeito. Mais uma perguntinha da caixinha de perguntas, mas essa na verdade não foi bem uma pergunta. Me fizeram uma afirmação que eu estava errada, que bruma não fixa a maquiagem, que a bruma meleca a maquiagem e faz com que ela escorra por completo. Então, o que acontece? Eu não estou com você para poder saber como você faz. Eu vou explicar qual a forma certa de usar a bruma, para daí quem me fez essa pergunta entender que pode ser que a forma que você está aplicando possa dar um efeito over, um efeito errado, e realmente escorrer a sua maquiagem. Agora, se você, toda essa sequência que eu passei agora, creme com creme, pó com pó, fazendo essa sequência, a sequência do skincare estando tudo ok, e aí você passa a bruma e mesmo assim ela escorre, pode ser que a sua bruma não seja específica para isso, ou a distância, tá? Se eu aplicar pertinho do meu rosto, ela vai molhar, ela vai escorrer e não vai secar, porque ela não vai vir com delicadeza no meu rosto, secando suave, ela vai vir concentrada. E é normal ela escorrer, tá? Agora, se você fez o skincare correto, aplicou a base de forma correta, sem usar as mãos, selou, tudo bonitinho, certinho, e veio com a bruma numa distância de 20 a 30 centímetros e deixou essa chuvinha cair no seu rosto, olha, eu ouso em dizer que é difícil a sua maquiagem escorrer, a não ser que algum desses passos esteja errado, ok? Então, não tô brigando, mas analisa. Às vezes a gente faz uma coisinha só, tá? E que poderia mudar toda a durabilidade da sua maquiagem. Então, olha lá, uns 30 centímetros. Gente, eu encharquei. Vocês conseguem ver? Não sei se vocês conseguem ver. Eu encharquei o meu rosto de bruma. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ela secar, tá? Então, o álcool vai evaporar, o líquido que tá aqui vai permear na minha pele, a minha base que tava com pó, ela vai secar e vai dar essa elasticidade, diminuindo a visibilidade dos meus poros e das minhas ruguinhas e fazendo com que todo esse produto aqui dure por mais tempo. Mas enquanto não secar, eu não vou passar minha mão, eu vou esperar. Tá? Então, tem que ter paciência nesse processo também, ok? Então, essas foram algumas. Teve outras perguntas da caixinha de perguntas que eu não tenho como mostrar aqui para vocês, porque são questões muito complexas, muito individuais, que eu estaria falando objetivamente com a cliente, né? Porque é alguma cicatriz, que então tem que ser muito objetivo. Algumas pessoas me perguntaram sobre aspectos de formato de olho diferente, um lado de um jeito, um lado do outro. Então, eu também tenho que ver a pessoa para poder ensinar. E não quer dizer que eu não vou entrar em contato com essas pessoas, só fica difícil eu explicar aqui
pro mundão todo, tá? Mas eu convido todas vocês que estão assistindo aqui ao vivo, para vocês que estão assistindo essa live gravada, estão assistindo no YouTube, para quem deixou as perguntinhas na caixinha de perguntas, né? Eu tenho o método Maquiar Passo a Passo, que modifica e transforma a sua imagem pessoal para que você possa assim se sentir mais segura, mais bonita e segura de estar com tudo aquilo que você não gosta, tampadinho, bonitinho, e também saber o que fica melhor em você, tá bom? Então, o método, ele é uma plataforma online, mas pós a plataforma, eu dou a mentoria, que é direcionada e individualmente com cada uma de vocês. Então, essas perguntas, que são perguntas mais específicas, eu vou estar falando direto com vocês, tá bom? A partir de junho, comecinho de julho, já vou estar disponibilizando a turma 3.0 e vocês são minhas convidadas a participar e aprender maquiagem de uma forma fácil, mas com muito efeito e individual para você, tá bom? Beijo a todas! Para quem esteve aqui, para quem está assistindo a live gravada, comenta aqui embaixo, né, nos comentários, eu quero saber o que você tem dificuldade na sua maquiagem, o que realmente é difícil na hora de você maquiar e você fala, meu, eu nem vou começar porque eu não acerto. Então, comenta aqui embaixo. E eu convido vocês a assistir a live de quarta-feira, que vai estar bem divertida. Nós vamos falar sobre erros, tá bom? Erros. Ai, oi, Sal. Gente, eu amo esse cara. Segue ele, que ele é muito divertido. Que delícia te ver aqui. Ó, live acabou, mas espero vocês quarta-feira, ao vivo com Paty Bittencourt. E vem aqui, vem assistir comigo. Vamos ver se você comete esses erros da maquiagem também, tá bom? Beijo. Ótimo finalzinho de sábado para vocês, final de semana, espero vocês.